Nesse vídeo eu vou juntar duas coisas. Por um lado, falar um pouquinho de como é que se solda, e do outro lado falar um pouquinho no franzininho, que eu vou usar aqui nessa minha soldagem, a plaquinha do franzininho, a segunda versão dele. Primeira coisa a falar é o que é o franzininho. O franzininho, essa plaquinha aqui, o que ele tem aqui de importante é um microcontrolador, um ATtiny 85, e o interessante é que esse ATtiny ele vai ser programado usando a IDE do Arduino, e para conectar no micro ele tem aqui uma ligação USB. Nessa primeira versão ele espeta direto no conector USB do micro. Por um lado isso é prático, por outro lado exige uma placa relativamente grossa. Tá? Na versão mais nova a gente tem aqui algumas alterações. A primeira delas é que ao invés de encostar assim, ele tem aqui um conectorzinho. Já tirando aqui os componentes todos. Tá? Ele tem um conector USB. E a outra diferença é que ele tem aqui um reguladorzinho de tensão. Então esse cara aqui, a alimentação dele tem que ser 5 volts, pode ser pela USB, pode ser aqui nesse conector. Nesse aqui eu posso colocar uma tensão um pouco acima de 5 volts, num conector a mais que vai ter aqui, porque ele tem um regulador, uma versão aqui compacta do 7805, 78L05, uma versãozinha menor, mas que permite uma corrente menor. Tá? De resto, o que a gente tem aqui, quer dizer, o bicontrolador, ele tem aqui nessa barrinha todos os 8 pinos dele, tem aqui um interruptor para reset, ele tem dois LEDs, um LED para dizer que é ligado, o outro LED é um LED que está ligado numa das saídas, tá? Vai permitir a gente fazer a principal aplicação desse tipo de coisa, que é piscar LED. E essa parte aqui do circuito todo é a parte toda para comunicação USB. Esse microcontrolador ele não tem um hardware específico para USB, então o que é feito é através de um software especial, junto com esse pequeno circuitinho, ele vai conseguir aí comunicar por USB. A comunicação por USB é só para carga de programas. Durante a operação normal você não vai conseguir comunicar que nem o Arduino faz pela serial, porque esse microcontrolador não tem uma serial. Vamos falar um pouquinho sobre solda. Então eu estou usando como base essa apostila aqui do Mitch Altman. Tá? É uma apostila voltada para solda, onde você vai estar usando uma placa de circuito impresso e componentes do tipo que atravessam a placa, né? Não é componente, tem um outro tipo que é SMD, que ele é soldado em cima da placa, o componente não atravessa a placa. Então a ideia da placa é que você tem aqui essas trilhas de cobre que estão fazendo as interconexões. Tá? Essa plaquinha ela é mais fácil de soldar do que soldar as coisas na raça, porque ela tem aqui os furos já preparados, ela tem uma máscara, tem essa parte vermelha aqui, que dificulta a solda grudar onde não deve e tudo mais. Então o processo básico de soldar significa que eu vou botar aqui o componente e vou usar a solda, que é esse metal aqui, ele vai ser derretido para dar o contato aqui elétrico e também para dar a rigidez mecânica. Para derreter a solda, a gente vai usar o ferro de solda. Tá? Esse aqui está meio velhinho, mas ainda funciona bem. Obviamente, para derreter, ele tem que estar numa temperatura relativamente alta. Você vai estar aí com pelo menos aí uns 200 graus, 300 graus. Então, dica de segurança número 1, você tem que segurar o ferro de solda pela parte aqui protegida dele. Se você encostar aqui, você vai se queimar. Tá? Agora está desligado, mas você tem que tomar cuidado com isso. O tipo de problema que muita gente faz é que às vezes se distrai, deixa cair o ferro de solda e aí instintivamente vai segurar ele e aí queima a mão. Então, se você vê que ele está caindo, deixa ele cair e depois segura ele pela parte protegida. Além do ferro de solda, o que eu vou estar usando aqui de ferramentas é um alicate de corte. Esse aqui é um alicate um pouquinho especial, é um alicate feito para cortar bem rente, mas poderia ser um alicate simples.
esse próprio alicate aqui poderia ser usado para isso. Esse alicate eu eventualmente vou usar para ajudar a dobrar os componentes, embora a maioria deles eu consigo dobrar na mão mesmo. Falando aqui, seguindo aqui a apostila, né, falando um pouquinho sobre a solda. A solda é um metal, que a gente usa aqui normalmente é uma liga aí de chumbo e estanho. Então aí já vou pular aqui um pouquinho, tem uma segunda dica de segurança. Chumbo é um metal nocivo, vai, digamos assim, venenoso. Você não vai morrer se o fato ter encostado aqui, mas é o tipo de metal que se você ingerir isso vai acumulando, dá uma série de problemas. Então a dica básica é, você faz a solda, acabou de fazer a solda, lava as mãos com água e sabão, principalmente antes de ingerir algum alimento, tá? Que é para não botar o chumbo para dentro do corpo. Tá? Além do metal em si, não dá para ver, mas ele tem aqui no meio uma coisa chamada resina. É um material que na hora que você esquenta, ela vai derreter e vai ajudar a preparar aqui a placa e o componente para a solda. Tá, já falei da placa de circuito impresso, já falei mais ou menos das coisas, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de como é que a gente... Não, podemos falar já, vai. Quer dizer, no fundo o que eu vou fazer na hora que eu for soldar, eu vou espetar aqui o componente, as perninhas dele vão atravessar, aí eu vou pegar, vou dobrar essas pernas para ele não cair na hora que eu largar aqui, e aí eu vou vir com o ferro de solda, lembrando que esse aqui ainda está desligado, e vou derreter a solda. A maior dificuldade que a gente tem é o problema de que, como aqui está quente, ele vai tender a oxidar, enferrujar, digamos assim, a ponta do ferro, né? Então, uma das coisas que a gente tem, aqui vai estar fora da visão da câmera, mas eu tenho essa esponja, é uma esponja vegetal, não é uma esponja plástica, né? Ela resiste um pouquinho à temperatura, ela está molhada, está úmida, então eu vou usar ela para limpar. Então, idealmente, antes de cada solda, você deveria dar 2 passadas aqui para limpar. Tem que você pega um pouco mais de prática, você começa a soldar mais rápido um com o outro, você consegue fazer algumas soldas antes de ter que limpar. Então na hora que a gente for soldar, a gente vai limpar o ferro, e aí tem a rotininha que tá aqui a placa, tá ali o fiozinho do componente. Você vai tentar colocar o ferro de solda numa posição em que ele encoste nos dois, para ele aquecer tanto a placa quanto o componente. Vai segurar aí por 1-2 segundos, aí você vai colocar a solda vai derreter, você vai empurrar um pouquinho de solda, tá? Depois você vai tirar, a hora que já está ali a solda, você vai tirar um pouquinho, deixar no ferro mais 1 ou 2 segundos para a solda distribuir bem, e aí você vai tirar e esperar esfriar. Tá? Deixa eu ir acompanhando aqui para não me perder muito. Obviamente a pergunta que muita gente faz é quanto de solda, se é muita solda, pouca solda. O objetivo é que ele consiga envolver completamente toda a volta aqui do componente, mas você também não quer ter solda demais para não causar um curto no lado, nas coisas que estão no lado. Quando a solda derrete, você vê que ela faz espécie de um formato de vulcão, assim, você vê que ela molha, digamos assim, a parte de metal. Quando a solda, você não aqueceu o suficiente, ele não vai ficar assim, ela vai ficar meio como uma bolinha. Ela não conseguiu grudar direito nas coisas. Que mais que nós temos aqui importante? Bem, como eu disse, tem a resina, então na hora que eu estiver aqui soldando, essa resina vai derreter e vai virar vapor. Tá? Esse vapor aí também não é uma coisa totalmente saudável, eu diria que é um veneno, mas não é uma coisa, então normalmente tem que estar num lugar mais ou menos arejado. Eventualmente você pode soprar para tirar o fumo da resina não vir na região você não respirar ele. Tá? Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Tá. Bem, a próxima detalhe é depois que eu soldar, vai sobrar, a gente vai ver daqui a pouco, vai sobrar a perninha aqui para cima da solda.
não pode deixar isso, porque senão ia começar a fazer um curto um no outro. A gente vai ter que cortar, e aí vem a terceira dica de segurança. Na hora que for cortar, existe aí um princípio da física pelo qual a parte que você cortar, ela vai pular na direção do seu olho. Então, você tem que tentar segurar a perna. Eventualmente, você pode simplesmente botar o dedo assim para ele não deixar ele pular. Tá? Eventualmente, se você quiser, você pode também usar algum tipo de óculos de proteção. Embora isso normalmente não é necessário. Né? Então, basicamente, acho que o princípio da solda é basicamente... Vamos começar a fazer. Deixa eu ligar aqui o ferro de solda, para ele ir aquecendo. Tá? Na hora que a gente vai soldar, a dica número 0 aí é que a gente começa a soldar com as coisas mais baixas, depois eu botando as mais altas, por um princípio de facilitar o manuseio aqui, né? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser esse soquete, que é onde vai estar o microcontrolador. Tem aqui o lugar onde é que ele está anotado. Alguns componentes a posição é fundamental, em outros componentes você não precisa se preocupar com a posição. Integrado é um que você precisa, então o integrado ele tem uma marquinha, normalmente uma bolinha ou outra coisa aqui indicando, né, que é o pino 1 dele. Na plaquinha, não sei se deixa eu botar aqui mais perto para poder ver, né, que tem uma bolinha. No caso aqui do soquete, ele tem uma reentrância aqui, então o que eu vou querer fazer é alinhar isso aqui. Ver se as perninhas não estão amassadas. Perninha meio amassada aqui. Tentando filmar isso aqui em tempo real, então vamos ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Então, basicamente está aí. Meu ferro de solda aqui já aqueceu, limpar a ponta. Tá? Então, o ferro de solda está ali encostando no pino e na placa. Aguarda um pouquinho. Botar aqui a primeira solda é sempre um pouquinho mais chato. Ela derreteu, um pouquinho mais, soltar, esperar ele. Tá? E ele está aqui soldado. Tá? Soldei um pino, vamos soldar agora aqui os demais pinos. Tá? Então encosta. Opa. O problema, vocês estão vendo que a placa está entortando aqui. Uma possibilidade que a gente sempre tem é usar uma terceira mão aqui para ajudar a segurar. Acho que eu não vou precisar, pelo menos aqui no começo, acho que eu consigo me virar bem. Pronto. Tá aí já soldado então o primeiro componente. O próximo agora eu vou pegar os resistores. Tá? Resistor não tem direção, mas eu tenho que tomar cuidado de pegar o valor correto, né? Então aqui está escrito aqui na plaquinha, ou não está escrito, eu vou ter que pegar a lista ali, ele não está escrito aqui o valor. Só para me complicar, mas eu posso basear aqui pelo outro também para me ajudar. R1, R2, é isso aí. Então, então o resistor não tem direção, porém eu vou tentar colocar ele mais ou menos parecido, por uma questão estética e por um pouco de toque. Tá, então eu vou dobrar aqui as perninhas para ele ficar... Normalmente a maioria das placas são feitas para você dobrar a placa exatamente aqui no limite do... Assim, eventualmente pode ter uma distância maior, tá? Mas mais comum é isso. Então eu vou espetar ele aqui. Como é que eu sei qual resistor é qual? Então eu tenho que saber qual é o valor, e o valor aqui está codificado nessas faixinhas coloridas. Então lá nesse caso aqui está um pouquinho maior do que a... Então eu coloquei, tá? Depois que eu coloquei eu entortei, para na hora que eu virar ele não cair. Tá? Então essas faixinhas coloridas, elas dão... Com o tempo você aprende a ler essas faixas coloridas, ou então você pode usar um multímetro se você se sentir muito seguro com isso.
tá? Então vamos lá, vamos soldar aqui. Esse resistor. Ok, tá ali soldado. Agora é hora de cortar, que nem eu falei, eu seguro a perninha e aí eu corto. Sobrou aqui agora. No final vou ter uma pilhinha desses fiozinhos. Tá, eventualmente eu posso não segurar, realmente botar, só encostar ali o dedo para ele não pular. Então pronto, tá aí, já foi o primeiro. Vamos pro próximo. Pôr o franzininho, que ele é uma plaquinha relativamente simples, não tem muito componente. Tá. Esse aqui é a mesma coisa. Pronto, esses dois. Agora aqui nós temos mais dois resistores. Devem ser dois iguais, é isso? Vamos vendo ali. Aqui não dá para vocês verem, mas aqui do lado eu tenho um suporte, onde é que fica o ferro de solda, tá? Isso é importante, você ter algum tipo de suporte no ferro de solda, possa ficar firme, sem você estar segurando, sem ter risco de encostar em nada, de queimar, derreter, ou coisas assim. Mais um resistor. Logo os resistores terão acabado. Sabem que pelo meu critério era de começar pelo mais baixo, talvez eu devesse ter começado pelos resistores, mas eu tenho a mania de colocar no começo os soquetes de integrado. Teria ficado talvez um pouco mais estável aqui, né? Ok, vamos lá, tem mais um resistor ainda. Ok, tá, então os resistores já foram. O próximo agora são os diodos. Aqui tem que tomar um cuidado, porque o meu amigo Franzidinho ele usa dois tipos de diodo diferentes. Tem um diodo que é um diodo tradicional, onde o diodo é uma espécie de uma mão única, a corrente flui num só sentido nele, portanto é importante tomar cuidado com a posição dos diodos, tá? Mas ele usa também um outro tipo de diodo que é chamado diodo Zener, que é um diodo que é usado para você assim, conseguir um valor fixo de tensão. Tá? Então o Zener, quando está instalado, a tensão que você vai ter nele aqui é um valor fixo conforme for o Zener, né? Então deixa eu ver agora aqui quem é quem, que aqui tem para não misturar
quem é quem aqui, se eu não estou enganado. Esse cara aqui vem aqui, os outros dois vão ali. Tá, tem aqui a marquinha de direção, ele tem aqui, vou botar aqui mais perto para poder ver. Ele tem aqui uma faixinha preta, tá, que indica um dos lados dele. Tem a faixinha ali também, aqui na placa. Então eu tenho que seguir isto. Então aí vai o primeiro. Jodo. Pronto. Aqui tem um pinguinho de solda, já saiu. Beleza. Tá, e agora eu tenho aqui o outro, que são os Zeners. Isso é bom, que eu gosto de fazer a coisa aqui um para um. Tem algumas pessoas que preferem botar vários componentes, espetar vários e soldar, depois cortar. Eu prefiro fazer um por um. Acho que a chance de eu me confundir e fazer algo errado é menor. Opa. Esse aqui é um pouquinho rebelde. Pronto. O outro Zener, posição, tomando cuidado aqui com as posições. Ok, vamos ver qual vai ser aqui o próximo de todos os. Deixa eu puxar aqui só para vocês irem vendo o que ainda tem de componente. Eu acho que eu vou colocar aqui o soquete, acho que ele é baixinho o suficiente. Vamos ver esse soquete aqui. Me dá um pouquinho de trabalho ou não? Aqui. Deixa eu ver se está encaixado direitinho. Ok, tá, agora tem aqui essa parte aqui é mais para fixação dele do que qualquer outra coisa. Vamos ver se eu consigo, que eu precisar botar um pouco maior, ficou. Aqui não tem nada, né? Um pouquinho exagerado aqui a solda, mas tá bom, tá firme. Ok, vamos lá. Quem é o próximo aqui por tamanho, mais ou menos? Vamos botar o interruptor. Esses interruptorzinhos aqui é curioso, porque tem 4 pernas. Na realidade, é só um interruptor, então tem 2 pares de pernas, né? Cada um está ligado já internamente. Eu imaginava que era o lado mais próximo, os versos ligados, mas não, são os mais distantes. A distância, percebe que não é totalmente simétrico, é porque ele tem uma posição certa para encaixar.
Tá? Assim ele vai encaixar direitinho. Se eu tentar botar ele ao contrário, não vai dar certo com os furos, né? Então, não tem lado de cima, lado de baixo, mas tem que posição. Pronto, encaixou. Pronto, né? Então já foi o interruptor, tá acabando aqui. Vamos pegar agora esse capacitor. Esse aqui é um tipo de capacitor de disco cerâmico. Ele não tem polaridade, tá? Então eu posso botar para um lado ou para o outro. Ele vai vir aqui, é isto. Dado que aqui é um pouco diferente ali do outro. Acabando, hein? Ok. Vamos botar os LEDs. Certo? Temos dois LEDs. Os LEDs ele tem a posição certa. Tem dois jeitos de você descobrir a posição. Primeiro, quando ele está novinho, o lado mais comprido é o lado positivo. Tá? Fora isso, isso é difícil de ver, eu nem consigo ver, eu só consigo sentir com a mão. Ele tem um chanfro, tem uma parte reta, ele é redondo numa parte e tem uma parte reta. A parte reta é onde é que está o negativo, né? Então aqui tem marcado o maisinho. Deixa eu ver as cores ali, se vê o mesmo que o outro. Aqui vai o amarelo. E agora vamos botar aqui o verde. Mais para baixo. Ok. Os LEDs, o regulador de tensão, tá? Tem uma aparência parecida com um transistor. Observem que aqui no desenho aqui a gente tem indicando como é que é a posição dele. A única coisa é que aqui ele está com os 3 pinos em série enfileirados, ele quer transformar num triângulo. Deixa eu levantar ali aquele ali um pouquinho. Certo? No caso ele é um integrado, mas tanto integrado quanto transistor tem posição certa, tem que tomar cuidado com isso. Pronto. Não ficou torto. Quase lá. Ok. Deixa eu começar por esse, que esse aqui é mais fácil.
Normalmente o correto é você fez a solda e não mexe mais nele, porém em alguns casos, às vezes você é obrigado a dar uma derretidinha, acertar, se bem que aqui parece que eu consegui. Ok, tivemos aqui um pequeno problema técnico, acabou aqui o espaço de gravação, eu não percebi, acabei a montagem, então eu vou só falar aqui rapidamente as últimas coisas. Quando acabou eu estava montando, soldando aqui nesse conector, nada de muito especial. Depois disso teve esse outro conector, esse conector foi um pouquinho mais chato, que percebam que ele é de metal, então se eu ficar com o dedo aqui soldando ali, eu vou queimar meu dedo. Então o que eu fiz foi apoiar ele aqui, soldar um pouquinho para deixar na posição certinha. O que eu fiz foi usar a ponta da unha na parte plástica dele para acertar a posição, né, rapidinho para não esquentar demais, né. E depois o último componente foi esse outro capacitor. Esse aqui é um eletrolítico, ele tem polaridade, então tem aqui um lado marcado aqui como menos, né. Que nem no LED o pino positivo ele é mais comprido, tá? Então é só de colocar, soldar, cortar, exceto por a questão de tem que tomar cuidado com a polaridade, não tem nada demais. Em seguida eu usei a minha fiel chavinha aqui da infância, tá, para tirar um controlador que estava ali no meu franzininho antigo, já estava ali gravado a aplicação Blink, e aí eu espetei ele aqui tomando cuidado com o pino 1, para estar na posição certa. E aí foi testar, o que eu usei foi uma fontezinha de celular, um cabinho de extensão, isso aqui, tá? Vamos ligar com cuidado aqui, tá? Então o LED verde aqui é o LED ligado, e agora vai começar aqui o blink, tá? Um segundo apagado, um segundo aceso, aceso, apagado, aceso, apagado, sinal que está tudo funcionando. É isso, tá? Espero que apesar da interrupção do vídeo tenha dado para aprender aí um pouquinho de como é que se faz solda, né? Também aprendido um pouquinho aí sobre o franzininho. Principalmente eu espero que isso inspire vocês aí a praticarem esse tipo de atividade, montar kits, montar franzininhos, se divertir um pouco com a eletrônica.